Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, a mais essa conversa que nós estamos tendo periodicamente sobre saúde total. Me chamo Marisa, sou professora de Biologia, com pós-graduação em Neuropsicopedagogia. E hoje nós vamos abordar sobre uma cura de Jesus, porque estamos intercalando. Estamos falando sobre as emoções, aspectos ligados às nossas emoções, aspectos ligados à nossa saúde física, a aspectos ligados à nossa saúde espiritual, moral, social e aos fatores que influenciam para que nós busquemos esse estado de equilíbrio, esse bem-estar geral. Isso não significa que não possamos ter problemas. Problemas, como já falei em vídeos anteriores, sempre vão fazer parte da nossa vida. Nós só precisamos aprender a como lidar com eles, como lidar com os problemas e como buscar uma vida plena. E hoje nós vamos abordar uma cura que Jesus fez, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. Eu vou ler e você me acompanha. Se você tiver com uma Bíblia, se quiser, você pode abrir a sua Bíblia também no capítulo 18, os versículos 35 a 43 do Evangelho de Lucas. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, eu quero analisar com vocês alguns aspectos. O primeiro, esse homem era cego, ou seja, ele estava destituído de um dos seus sentidos. Nós temos, basicamente, assim, conhecidamente, 5 sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar e o tato. Esses sentidos, eles fazem parte do nosso sistema nervoso. Eles são órgãos com sensores que captam estímulos. Esses estímulos geralmente são externos, mas podem ser internos também. Por quê? Porque a nossa mente, ela não faz distinção entre o que é real do que não é real, tá? Então, eu vou repetir, isso é muito importante. A nossa mente não faz distinção entre aquilo que é real daquilo que não é real. Então, o sistema sensorial, como o próprio nome diz, ele é como se fosse uma bússola, tá? Para nos guiar. Só que muitas vezes nós não podemos confiar em nossos sentidos, mas nós temos também que usufruir disso daí, tá? Esses sensores que foram colocados em alguns órgãos, como, por exemplo, no olho nós temos sensores para captar as vibrações luminosas. No ouvido nós temos sensores para captar as vibrações sonoras. No olfato, os cheiros, paladar, sabores, e no tato, vibrações relacionadas com calor, né? Quente, frio,
com sensações de dor, sensações de prazer. Só que, como eu falei, esses sensores, eles nos conectam com o meio externo, mas nos conectam também com o meio interno. E é através desses sensores, que são chamados as janelas da alma, que nós nos comunicamos com o nosso mundo interno e fazemos a interpretação daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos, enfim. Só que tem um detalhe. O nosso olho, ele tem uma comunicação direta com o nosso cérebro. Tudo que nós vemos vai direto para o nosso cérebro. É o nosso olho e o nosso ouvido. São sentidos que têm comunicação um pouco mais direta, linha mais direta com o nosso cérebro do que alguns outros sentidos. Só que esses sentidos, eles servem para que nós cresçamos. E, às vezes, pode acontecer de nós perdermos algum sentido. Esse homem perdeu o sentido da visão. E não se sabe, né? Alguma coisa aconteceu, aqui no relato não diz se essa cegueira era de nascença ou se ele adquiriu essa cegueira de alguma forma, mas o fato é que esse homem chegou à situação de mendicância. Esse homem estava mendigando porque ele não conseguia trabalhar, tá? A época aqui era outra. Tem pessoas que perdem alguns sentidos e conseguem continuar trabalhando, mas aqui, na situação aqui relatada, esse homem estava mendigando, mas ele era desejoso de voltar a enxergar, de voltar a ter uma vida normal. Só que ele estava ali, sentado, naquela situação, mas ele tinha os outros sentidos. E aí, o que aconteceu? Vinha passando aquele burburinho de pessoas, que onde Jesus passava, ele atraía multidões. E aí ele se interessou, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, ele se interessou por aquele movimento e foi atrás de se informar. Então ele perguntou às pessoas, ei, vem cá, o que está acontecendo? Por quê? Porque ele não tinha o sentido da visão, mas ele tinha o da audição bem mais aflorado. Geralmente quem perde algum sentido, os outros sentidos geralmente se desenvolvem um pouco melhor, como uma forma de compensação, tá? Uma forma de adaptação. E aí ele tinha boca também, ele tinha a fala, ele não tinha perdido, né, a fala, e ele foi atrás de se informar o que era que estava acontecendo. E disseram, é Jesus Nazareno que está passando. Como ele também já deve ter ouvido falar que Jesus fazia milagres, então ele pensou, é a minha oportunidade. Não posso deixar essa oportunidade passar. Não posso desperdiçar essa oportunidade. Agora imaginem, como era que um homem cego, mendigo, iria se levantar e iria caminhar? Concordam? Tudo bem, ele poderia se basear pela audição, pelos movimentos da audição, mas ele achou mais prático gritar. Então ele começou a gritar, ele começou a clamar, mais do que pedir, ele clamou, ele gritou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o que foi que aconteceu? Ele começou a incomodar a multidão. E alguns disseram, para que você está incomodando. E o que é que ele fez? Começou a gritar mais ainda. Olha o que é que diz aqui no versículo 39. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Aí foi que ele começou a clamar. Ou seja, era a oportunidade dele. Aquela era a oportunidade. Então, ele tinha que lançar mão dos recursos que ele tinha. É uma grande limitação não ter a visão. Mas ele estava vivo. Ele tinha outros sentidos. Então, ele utilizou-se desses outros sentidos. E aí, quando Jesus percebeu logo, tá? Antes mesmo de passar, Jesus já sabia. E quando ele passou por aquele homem, ele também sabia. Mas ele esperou que o homem se esforçasse.
Deus, ele sempre espera algum esforço de nossa parte. E aí, ele parou e mandou que trouxessem o homem. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em Mateus, capítulo 20, tem o mesmo relato, só que lá fala de 2 cegos. E no relato diz assim, Jesus, Mateus capítulo 20, dos versos 29 a 34. Aí diz assim, no verso 32, perdão. Parando, chamou-os e diz, que queres que eu faça? E nesse relato que nós estamos analisando agora, Jesus disse assim, verso 40, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando, lhe perguntou, que queres que te faça? Então, tem 2 situações aqui para a gente analisar. A primeira situação, ele chamou os 2 cegos. Então, em muitas situações, e eu quero que vocês parem agora e pensem um pouco e analisem o seguinte, quais as oportunidades da sua vida para você sair de uma situação difícil que você está passando, seja ela financeira, seja ela no aspecto emocional, algum medo muito forte que você tenha, que você precisa enfrentar. Deus quer isso de você. Deus quer que você aproveite as oportunidades. Deus quer que você lance mão dos recursos que você tem. Podem ser limitados. Esse homem estava muito limitado. Esse homem era um mendigo, ele era um cego. Mas ele tinha recursos. E ele usou esses recursos a favor dele. Então, é isso que nós devemos fazer. Entender as nossas limitações, perceber os recursos que nós temos, perceber as oportunidades que nós temos e lançar mão delas. Então, esse homem, ele fez o quê? Primeiro, ele se informou quando ele viu um movimento diferente. Segundo, ele usou o que ele tinha. Ele usou a voz. Então, Jesus, na situação lá de Mateus, Jesus mandou chamar. Então, muitas vezes, Jesus nos chama. E ele quer que a gente vá até ele. E aqui é muito interessante que ele pediu que o trouxessem. Então, ele está pedindo que outras pessoas ajudem. Então, você pode ser a pessoa que está se ajudando, você pode ser a pessoa ajudada e você pode ser a pessoa que ajuda os outros a conseguirem se libertar de algum problema, conseguirem chegar na fonte, na raiz das soluções dos nossos problemas. E aí Jesus disse assim, que queres? Então, ele perguntou, será que Jesus não sabia que aquele homem queria voltar a enxergar, que aquele homem queria ficar curado? Mas ele perguntou. Na situação lá de Mateus, ele toca nos olhos do homem, tá? Então, aqui em Mateus, verso 33, diz assim, 34, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e eles viram. Já que em Lucas 18, não fala que Jesus tocou, fala apenas que a fé do homem o curou. Mas foi o quê? Uma fé onde ele ficou de braços cruzados? Não, ele teve que dar passos para conseguir o que ele queria. Muitas vezes, nós precisamos lançar mão dos recursos que estão à nossa volta, como a água pura, a luz solar, que nós temos em abundância, somos privilegiados. Quem mora aqui na região onde eu moro, no Ceará, é privilegiado porque é uma região equatorial onde a gente tem incidência de luz solar praticamente o ano inteiro. Isso é um grande privilégio, ter o sol, alimentação, repouso adequado, dormir as horas de sono de forma adequada, a própria oração, a fé, o desenvolvimento da fé. Então, são recursos que nós temos ao nosso dispor, além de termos também os nossos sentidos. Pode ser que alguém que está me ouvindo não tenha todos os sentidos, mas tem algum. Então, que você possa atentar-se para isso, de não cruzar os braços, de não ficar esperando e de ter esse feeling
de perceber o momento correto de tomar uma determinada atitude e de lançar mão daquilo que você tem, tá certo? Então, que Deus possa nos abençoar, que vocês possam crescer sempre, que nós possamos nos ajudar a buscar esse equilíbrio. Se você gostou, curta esse vídeo, passe adiante para que outras pessoas também possam receber essa mensagem, né? Seja como os amigos aqui que levaram o homem cego até Jesus para que ele tivesse luz e que nós possamos nos ajudar. Mais uma vez eu peço que vocês façam comentários, que vocês deixem sugestões, que vocês possam também fazer perguntas, tá? Podem contar comigo naquilo que vocês precisarem. Um grande abraço para todos.